Amém. Amém. O texto sagrado diz assim, a partir do versículo 12: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Amém, amém, até aqui. Queridos, a igreja de Corinto estava inserida numa sociedade completamente erotizada, hedonista, viviam em razão em busca do prazer, de ter prazer acima de tudo. Eles viviam debaixo de uma forte influência da cultura grega. Para agravar o problema, a cidade de Corinto era uma cidade portuária e era um lugar com muita prostituição no entorno da igreja. A população, de um modo geral, vivia exposta excessivamente a uma sexualidade distorcida do real propósito de Deus para a vida dos seres humanos. Era propaganda de pasta de dente erotizada, era propaganda de seguro de vida erotizada, era propaganda de cimento de cola, de argamassa, de colocar azulejo na parede erotizada. Igual uma que tem ali para Maricá, né? Ali quando a gente está indo para Maricá. Alguma semelhança com os dias de hoje. E aí naquele momento da história daquela cidade, daquela igreja, a ideologia vigente em Corinto era: tudo me é permitido. E vocês já sabem, eu já falei isso aqui outras vezes, no grego a palavra tudo significa tudo. E aí na cabeça daquela igreja, tudo me é permitido, era tudo, indistintamente, tudo é lícito, sem nenhuma restrição. E o incrível é que essa mesma ideologia continua fazendo estragos até os dias de hoje. Só recebeu uma repaginada. Atualmente, o tudo me é permitido faz estragos sobre uma outra frase. O que é que tem? Não tem nada a ver. Você já ouviu isso em algum lugar? O que é que tem? Não tem nada a ver. Essas duas frases abrem uma porta onde passa tudo. Essas duas frases, em tese, conseguem relativizar tudo, tornar tudo possível e permitido. Elas escancaram todas as porteiras. E aí, para combater e corrigir esse entendimento completamente antibíblico, o apóstolo Paulo teve que expor o óbvio para os seus irmãos em Cristo. Paulo teve que explicar que grama é verde para aquela igreja. Paulo teve que falar para aquela igreja: um Deus santo não comunga com gente que desistiu de buscar santidade. Um Deus santo não tem comunhão com gente que desistiu de viver uma vida separada para Ele. E aí a primeira argumentação que Paulo utiliza para trazer entendimento para aquela igreja, a primeira consideração é: se você é de Jesus, jamais afirme algo que Jesus não falou. Não fala para ninguém algo que a Bíblia nunca falou, algo que a Bíblia nunca chancelou, algo que Jesus nunca utilizou como um imperativo. Versículo 12: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Os linguistas, os teólogos que estudam o idioma que foi utilizado por Paulo na escritura dessa carta, dizem que a forma como Paulo, as palavras que Paulo utiliza para escrever esse trecho de 1 Coríntios 6,
é de uma forma irada. Paulo estava indignado. Então, vocês reparem que o tudo me é permitido aí na sua Bíblia deve estar entre aspas. Eu lembro sempre do Jonatas, ó. Tudo me é permitido. E aí Paulo fala irado, mas nem tudo convém, criatura. Meus irmãos, Jesus nos libertou da escravidão do pecado, para a gente não pecar mais. Tudo me é permitido não é uma afirmação bíblica, anote isso aí, por favor. Tudo me é permitido é uma descrição bíblica, mas não é normativo. Paulo nunca chancelou essa afirmação de Corinto. Ele menciona essa frase na carta justamente para combatê-la. Esse pensamento, tudo me é permitido, é uma ideia radicalmente contrária à santificação. Não pode ter parte com o Evangelho. Pense aí com o seu conhecimento bíblico, do ponto de vista dos Evangelhos, se você examinar os Evangelhos, esse negócio de tudo me é permitido, não tem conexão com o que Jesus falou ao longo dos Evangelhos. Anote aí, Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23, Jesus falando para os seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Isso não tem nada a ver com tudo me é permitido. Jesus está falando para o ser humano: você quer me acompanhar? Negue-se a si mesmo, diga não para o seu ego, para os seus desejos distorcidos, para os seus desejos egoístas, para a sua loucura, para as suas incoerências, diga não. Tome diariamente a sua cruz. E naquela cultura, onde crimes hediondos eram punidos com a pena capital, com a crucificação, aquelas pessoas estavam entendendo exatamente o que Jesus estava falando. Pega o seu ego, todos os dias, se amanheceu, abriu o olhinho, pega o seu ego, leva para a cruz, mata, para que você morra e Cristo viva em você. E aí, siga-me. Que desafio! Não tem conexão nenhuma com tudo me é permitido. Não se encaixa nesse imperativo do nosso Senhor Jesus Cristo. E queridos, para seguir Jesus, a gente precisa do auxílio, da intervenção do Espírito Santo, para a gente conseguir dizer não, para a gente conseguir se mortificar, para a gente conseguir negar as nossas inclinações naturais. Por isso Paulo escreveu: eu não deixarei que nada me domine. Nenhum desejo esquisito pode me dominar. Deus falou exatamente isso para Caim no início da história da humanidade. Gênesis 4, versículo 7. Saiba que o pecado o ameaça à porta, ele está aí na sua porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Em outras versões diz: o pecado jaz à porta, de jazigo, de pedra, de soleira. A gente não tem, em algumas casas, não tem uma soleira de mármore embaixo da porta. Deus falando para Caim: ó, o pecado jaz, o jazigo aí, ó, embaixo da sua porta, tentando fazer parte da sua casa, tentando te dominar. Cabe a você, a responsabilidade é sua, de dominá-lo, você que tem que administrar isso. Essa verdade ainda não mudou, não sofreu o upgrade, não recebeu uma programação nova. Quem deseja viver uma vida coerente com a fé cristã, terá desafios, desconfortos diários, mas terá também uma vida santa, separada para o Senhor, uma vida de comunhão e de intimidade com o Deus da vida. Então, quando Jesus fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Jesus não está dizendo que a gente ficou livre para fazer o que aparecer na nossa telha, o que der na telha. Ele não está concedendo liberdade total flex, modelo bicho solto. Não. Jesus não está fazendo isso. Não relativize a palavra de Deus. Não relativize. Jesus não está concedendo liberdade para a gente pecar. É uma incoerência. Por isso, jamais afirme algo que a Bíblia nunca afirmou. Segundo a argumentação do apóstolo para aquela igreja querida era: se você é de Jesus, o seu corpo físico pertence a Jesus. Jesus, meu corpo, suas regras. Se você é de Jesus, você não manda no seu corpo, você não gerencia, você não administra nada segundo suas vontades no seu corpo físico. Final do versículo 19,
ele indignado com a igreja faz uma pergunta: vocês não sabem que vocês não são de si mesmos? Poxa, eu plantei essa igreja, eu discipulei vocês, eu ensinei o evangelho para vocês, vocês esqueceram disso? Qual parte do filme que vocês perderam? Se você é de Jesus, as regras que gerenciam o seu corpo físico estão na palavra de Deus, não nos nossos achismos, não nas ideologias vigentes, não na nossa cultura, não no nosso coração desesperadamente enganoso. O certo é Jesus, meu corpo, suas regras. Paulo fala no versículo 13, os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Ele estava bravo, na hora que ele fala, mas Deus vai destruir tudo. E eu não consigo ver Paulo falando, mas Deus destruirá ambos, tá, amiguinhos? Paulo não falou isso mesmo, fariseu, né, defensor da palavra, convertido. Ele fala, o corpo, porém, não foi feito para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por quê? Existia um pensamento em voga naquela região, na época daquela igreja, que o alimento estava para o estômago, assim como o sexo estava para o corpo. Logo, eu tenho um corpo, tenho que ter uma vida libertina. Para o grego, aí depois meus irmãos filósofos me ajudem, eu olho os filósofos aqui, eu fico até tremendo de fazer uma afirmação dessa, mas para a cultura grega, o corpo físico era um mero peso, não servia para nada. Na verdade, quando morria, ela estava uma liberdade de se livrar desse corpo físico. Então, vamos pegar esse corpo físico e fazer tudo que tiver direito, e no caso aqui, fazer até o que não era direito, porque eu sou um corpo. Mas Paulo está afirmando, o estômago foi feito para receber comida, porém o corpo físico de vocês foi feito para receber o Senhor. Amém? Paulo argumenta que o corpo físico do ser humano não foi criado para impureza, seja ela qual for. O corpo físico, os nossos átomos, as nossas moléculas, foram feitas para receber a presença do Deus vivo no nosso ser. O Senhor leva isso tão a sério que existe uma promessa escatológica que se cumprirá em nossos corpos físicos. Versículo 14, por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, ele está falando de Jesus Cristo, e também nos ressuscitará. Na eternidade, nós viveremos face a face com o Senhor, num corpo físico. Ninguém vai virar fumacinha gospel. Vai ser o nosso corpo físico, glorificado, e a Bíblia fala que Jesus inaugurou esse processo maravilhoso da redenção. Jesus não salva a sua alma. É comum a gente ouvir no ambiente evangélico, quantas almas foram salvas. Jesus não salva a sua alma, por quê? O ser humano é uma alma vivente num corpo físico. Jesus salva o homem todo, alma, emoção, afeto, tudo. Átomo, molécula, intestino, coração, fígado, salva tudo, redime tudo. Por isso Paulo pergunta, versículo 15, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Vocês não se batizaram? Vocês não foram reconhecidos como membros do corpo de Cristo? Como vocês ousam se envolver com prostituição? Com que autoridade? Quem autorizou vocês a se envolver com essa imoralidade? Saber que o nosso corpo pertence a Jesus Cristo tem que encher a gente de temor, tem que encher a gente de gratidão, de alegria, mas de temor também. Isso é um presente. Na antiga aliança, o Espírito de Deus passava e habitava dentro de um prédio de pedra. Na nova aliança, o Espírito do Senhor vive no nosso coração, no nosso corpo físico. Não é uma metáfora. Eu não sei explicar, mas a palavra afirma isso. E é nisso que eu tenho que acreditar. Terceira argumentação. Paulo fala, se você é de Jesus, se o seu corpo físico é do Senhor, você é templo do Espírito Santo. 17, versículo 17.
mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Somos templo do Espírito Santo. Meus irmãos, isso precisa encher a gente de temor. E aqui Paulo está dizendo, irmãos, Deus Pai criou o nosso corpo, Deus Filho salvou e redimiu o nosso corpo, e Deus Espírito Santo veio fazer morada no nosso corpo. Paulo utiliza a Trindade para reforçar, para trazer entendimento para aquela igreja. Vocês não são de si mesmos. E aí, meus irmãos, o que faremos de prático diante da exposição do texto sagrado? O que a Igreja Oceânica, o que eu e você, pleno século 21, vamos fazer de prático? Esse texto é maravilhoso, porque ele já traz a aplicação prática. O pregador louva mais ainda ao Senhor, porque já encontra os apontamentos aqui no texto sagrado. Primeira aplicação, anote aí, para sua alma não se esquecer. Não tente alargar o caminho estreito, meu irmão. Não tente, fala para a sua alma aí, não tente alargar o caminho estreito. Não tente dar um jeitinho, não tente relativizar o sagrado. Mateus, anote por favor, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Jesus falando: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Jesus está deixando claro, está jogando limpo com a gente. Jesus nos chamou para uma vida santa, separada, dedicada para Ele. E o caminho da santificação passa pelo caminho estreito da mortificação. C.S. Lewis fala num dos seus livros que, se você está procurando uma expressão de fé confortável, esqueça o cristianismo. O cristianismo não é confortável. Ele vai confrontar você com os seus egoísmos, com os seus desejos tortos, loucos. Meu irmão, Jesus foi absolutamente claro com a gente. Vou repetir Lucas 9, que eu citei no início da pregação. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se. Negue-se. Tome a sua cruz diariamente e siga-me. Irmão, se a nossa caminhada com Cristo não tem nos conduzido por um caminho estreito, um caminho de luta, de desafio, de canseira, de confrontação diária com os nossos próprios maus caminhos, lembra da oração de Davi? Senhor, sou do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Então, se a nossa caminhada com Jesus não nos confronta diariamente a alguma coisa, algum desafio duro, difícil da gente administrar, é porque tem algo esquisito com o nosso cristianismo. Se o nosso cristianismo é tranquilo e favorável, tem alguma coisa. Se você é o popularzão lá no seu ambiente de trabalho, se todo mundo gosta de você em tudo que é lugar, você não gera crise em lugar nenhum. Uma boa crise, não é porque você é chato, não. É porque você é fiel a Jesus. Tem gente que gera crise porque é chato. Não estou falando disso, não. Peça misericórdia a Deus se você é chato. Se o Espírito Santo falou, isso é com você, meu filho amado. Aí você pede perdão agora. Mas se o nosso cristianismo é regido pelo, o que tem? Não tem nada a ver. Cara, que Cristo que você está seguindo? Será que esse Jesus que você está seguindo não tem a sua imagem e semelhança? Vou fazer um exemplo para ficar mais claro, se para você ir para um baile de carnaval é a mesma coisa que vir para a igreja no domingo à noite, meu irmão, tem alguma coisa errada com você, com a sua espiritualidade ou com a sua psique. Se para você brincar naquele bloco do peixinho carnívoro que dá na Amazônia é a mesma coisa que vir para a igreja, e aí depois, tu és Deus do impossível, eu vou te internar, não é possível. Avalie de fato se você acredita em Jesus. Avalie de fato se você acredita em Jesus. Seguir a Jesus é bênção, é maravilhoso, vocês sabem disso, mas a nossa luta é contra o nosso próprio coração.
confuso, egoísta. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Jesus que falou isso, meu irmão. Não foi o pastor troglodita da igreja oceânica, não. Segunda aplicação. Paulo pegou muito sobre a questão da imoralidade sexual, porque era o que estava, atrapalhando muito aquela igreja. Totalmente diferente dos dias de hoje. Só acontecia lá em Corinto. Segunda aplicação. Fuja da imoralidade sexual. Versículo 18, fujam da imoralidade sexual. Se você está vivo e está me ouvindo nesse momento, é sinal que você tem sexo, ou você é homem ou você é mulher. Então fujam da imoralidade sexual. E aí, meu irmão, o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é imoralidade, é impureza. Onde há impureza, onde há imoralidade, não há amor. Às vezes onde há ódio, há amor. Jesus fala, odeiem o pecado, porque se você me ama, você vai odiar o pecado. Mas onde há impureza, imoralidade, não há amor. E biblicamente falando, o que é imoralidade sexual? Quando a gente fala isso, a gente pode estar pensando numa série de coisas. O que é imoralidade sexual, biblicamente falando? É qualquer atividade sexual fora do contexto matrimonial. Você não é casado, ainda não assumiu um compromisso público diante de Deus, diante dos homens e diante do seu cônjuge, muito provavelmente, se você está desfrutando de uma vida sexual ativa, você está vivendo uma imoralidade sexual. Se você está tendo atividades sexuais e não pode contar para ninguém na sua casa, nem para o seu pastor, provavelmente você está vivendo imoralidade sexual. Ah, pastor, meu namoro é uma benção, mas tem umas paradas que rola lá que eu não posso falar para o senhor. Qualquer atividade sexual praticada por pessoas que não são publicamente reconhecidos como cônjuges entre si, é imoralidade sexual. A pessoa até pode estar casada, mas se ela está desfrutando de alguma atividade sexual que não é com o seu cônjuge, é imoralidade sexual. No grego, a imoralidade sexual é traduzida por porneia, que depois veio dar origem à palavra pornô, sexualidade distorcida, sexualidade desvirtuada do alvo, daquilo para o qual Deus fez a nossa sexualidade. Se de fato é o nosso desejo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, então a gente precisa fugir de todo tipo de imoralidade sexual. Paulo fala para resistir. Não, eu sou um ungidão cheio do Espírito Santo, vou resistir ao pecado da imoralidade. Paulo fala para fugir, não é para passar perto, não é para resistir, não é para dar uma de ungidão, santão. Não, não é. Onde existe imoralidade sexual, não existe amor, não existe ninguém cheio do Espírito Santo. É para fugir de tudo que é sexualmente praticado, experimentado, visto, assistido, fora do casamento. E por que a Bíblia orienta o cristão a fugir da atividade sexual fora do casamento? Porque o sexo entre um homem e uma mulher é a celebração do casamento, é a consumação, é a festa do casamento. E por que isso é tão sério para Deus? Porque o casamento é uma instituição criada por Deus justamente para representar o relacionamento dele com a gente. Como que o relacionamento dele com a gente pode ser vivido de uma forma descompromissada, leviana, sem responsabilidade? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a relação sexual entre um homem e uma mulher sempre foi a consumação de um compromisso. Quando acontecia alguma atividade sexual sem compromisso no Antigo Testamento, se o camarada não fosse tipo o Bolt lá da Jamaica, Bolt de corrida, ele ia ver pedra cantando na cabeça dele, morria apedrejado. O fanfarrão, o sem vergonha, morria apedrejado no Antigo Testamento. Vamos dar glória a Deus que a gente está no Novo, né? Oh, aleluia! Quanta gente já está cheia de pedra na cabeça. Isso é outra história. A atividade sexual fora do ambiente matrimonial pode ser tudo, menos uma decisão de amor. Menos uma decisão de amor. Não é resultado de um pacto, não é resultado de uma aliança.
com Deus, com a pessoa e com desdobramento público. É por isso que normalmente nos casamentos a gente chama padrinhos e madrinhas. Por quê? A nossa união matrimonial tem um desdobramento público. Então, se você é crente, diz que ama Jesus, mas está vivendo alguma coisa, alguma experiência que você não pode contar para os seus irmãos, tem alguma coisa errada, meu irmão. Depois tira a dúvida aqui com o pastor. Antes pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, isso que eu estou fazendo alegra o seu coração? Se você ouvir assim, sim, meu filho, aí corre para falar com os pastores. Corre para falar com o pastor. Pode ser que o nome desse Espírito Santo seja Legião. Vocês lembram dessa parte da Bíblia? Você está maculando a sua sexualidade, você está maculando a sexualidade da outra pessoa, você está entristecendo o Espírito Santo, você está pecando contra o templo do Espírito Santo. Por isso que Paulo chama tanto a atenção para essa igreja com relação a esse assunto. Meu irmão, você pode ter uma vida cristã santa, amém? Você pode ter um namoro santo, você pode ter um casamento santo, você solteiro pode ter uma sexualidade santa. Se não tudo isso que a gente está falando aqui, se não fosse possível, a gente tinha que rasgar a Bíblia e brincar lá no bloco do peixinho carnívoro da Amazônia. Se isso não fosse real, se ter uma vida santa, um namoro santo, uma vida matrimonial santa, não fosse possível, não fosse real, viver sem pecar contra Deus e contra ninguém, fuja da imoralidade sexual. Como, Marcão? Me ajuda. Tenha intimidade com Jesus, meu irmão, tenha intimidade com Jesus e não com a sua namorada, não é? Tenha intimidade com Jesus, deixe-se encher pelo Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não peca na imoralidade sexual, não cai nesse tipo de pecado, não cai em pecado nenhum, está cheio do Espírito Santo. Tenha intimidade com Jesus, não passe muitas horas sozinho com a sua namorada, principalmente se ela toma banho, usa perfume, escova os dentes. Meu irmão, que perigo, que perigo. Não faça, não fique muito tempo sozinha, arruma um bando de gente para ficar com vocês, não porque o pastor está falando, mas porque você ama Jesus, porque você ama a sua namorada, você ama essa pessoa que foi criada por Deus para te abençoar, você não quer defraudar o corpo físico que é templo do Espírito Santo. Passe muitas horas aos pés da cruz, santifique-se, deixe-se encher pelo Espírito Santo. Para os casados, tenha intimidade com Jesus e com o seu cônjuge, e nunca com gente do sexo oposto. O melhor amigo de uma pessoa casada é o seu cônjuge. Mas eu tenho umas amigas lá no meu trabalho. Está amarrado, acaba a amizade agora, tira o nome do WhatsApp, deleta, apaga tudo que é e-mail. Meu irmão, não pode. O melhor amigo de uma pessoa casada é o seu cônjuge. Não estou falando para você não ser cordial e educado, mas o que eu estou chamando a atenção aqui é para o affair sem sexo. Eu não sei nem o que é esse affair, mas é bonito falar affair. Affair sem sexo. Essa coisa, você sabe que está rolando um negócio estranho, mas não tem nada demais, mas você fica trocando mensagem, um clima, um elogio. O infeliz não elogia a esposa dentro de casa, mas elogia a colega de trabalho, elogia a funcionária. Não tem problema elogiar ninguém, só que elogie todo mundo. Não tem problema você abraçar as pessoas, mas abrace também a sua esposa. Nem no ambiente de trabalho, nem no ambiente virtual, nem em nenhum lugar. E mais, você que é homem, membro dessa igreja aqui, meu irmão, cuidado com a forma como você olha as suas irmãs em Cristo, amém? Cuidado. 3 homens eu sei que vão tomar cuidado, eu vi aqui 3 amém. Tem algum problema no som aí, Gilson? Amém significa assim seja, é isso aí, pastor, estou contigo, fechamos, estou dentro. Quando a gente fala amém, não é um mantra gospel, não, amém, amém, não, amém é, estou dentro, fechamos. Aí o cara fica com medo, se eu falar amém, o que vai acontecer? Não, melhor não, na dúvida eu fico em silêncio. Não, criatura, fala amém. Eu vou repetir, agora que eu lancei as regras, vou repetir. Você, homem e checo, nascido com vara, está na Bíblia, não diz que eu sou, está na Bíblia.
membro dessa igreja, assumiu um compromisso com Cristo, foi batizado e reconhecido como membro do corpo de Cristo, cuidado com a forma como você olha as suas irmãs em Cristo e qualquer mulher que o Senhor criou. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus em todos os sentidos, Senhor. O Senhor ouviu, mais do que o Senhor ouviu. Mateus 5, 28. Anote essa passagem, querido. Irmã casada, anote isso aí para lembrar para o seu marido esquecido. Mateus 5, 28. Qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E aí eu preciso explicar rápido esse para desejá-la, porque teve um irmão no primeiro culto que ficou apavorado. Mas Marcão, eu estou interessado numa irmã aqui da igreja, eu com as minhas melhores das intenções, eu não posso mais olhar para ela. Não. Nesse sentido você pode olhar, você está querendo constituir família, namorar, se relacionar. Aqui Jesus está falando o desejo maligno. Você que é homem sabe do que eu estou falando. Eu não sei se foi Lutero que falou, as pessoas no seminário sempre falaram que foi Lutero, mas a frase é boa mesmo assim. Lutero ou alguém falou aqui, a gente não pode impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho de João de barro na sua cabeça, né, criatura? Então assim, você está lá em Taquatiara tendo a plena certeza que foi Deus que criou o ser humano, né? Porque não pode ter vindo do macaco, aquelas criaturas lindas que andam lá em Taquatiara, não pode ter vindo do macaco aquilo. Então você dá uma olhada e fala, Jesus, glória a Deus. A primeira olhada é louvor, a segunda olhada é pecado. A segunda olhada é pecado. O cara vai, olha o mate, é o sanduíche natural. Você está, aleluia, eu quero um sanduíche, qual o sabor? Qualquer um. Aí meu irmão, é pecado. Pecou, Espírito Santo, tem gente que nem ouve mais a campainha, né? Pecou. Eu lembro de um pastor conhecido nosso que estava num avião. A gente vive numa sociedade erotizada, que eu vou falar para vocês é verdade, mas eu não vou falar o nome do irmão. Ele estava no avião folheando aquelas revistas que ficam lá naquele saquinho ali na frente do banco, e aí numa propaganda de filtro d'água, desses negócios que, filtro, sei lá, com a marca lá do filtro. Ele viu uma criatura feita por Deus, então ele já ia virando a outra página e voltou para dar a segunda olhada. E aí, antes do avião aterrissar, ele estava perturbado, porque ele falou, eu pequei. E aí, assim que o avião aterrissou, ele ligou para um pastor, seu discipulador, e falou, meu irmão, pequei contra o Espírito Santo, entristeci o Senhor, aconteceu isso. Glória a Deus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Mas só para vocês perceberem como que a coisa é sutil. E aí Jesus falou, qualquer um que olhar a propaganda de filtro d'água na revista e desejar com olhar impuro, cometeu adultério no seu coração. É caminho estreito, meu irmão, é caminho estreito. Não está confortável, ou você se arrepende ou arruma outro caminho. Jó resolveu esse problema, meu irmão, fazendo um acordo santo com os seus olhos. Jó 31, versículo 1, anote essa passagem também, minha irmã. Jó 31, versículo 1. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Amém, amém. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Eu amo Jesus, eu não vou negociar o meu amor com Cristo, o meu amor com as pessoas que Ele colocou perto na minha história, na minha vida, por causa de uma distorção louca da minha mente. Fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Faça isso também, meu irmão, faça isso também. E minhas irmãs em Cristo, pelo amor que vocês têm a Jesus Cristo, façam um acordo com o Espírito Santo também. Peça, Espírito Santo, me ajude a combater a sensualidade desmedida. Que a bênção que Deus deu para a irmã não se transforme em pedra de tropeço para ninguém. Ser sensual não é pecado, seja sensual para o seu marido, para o seu cônjuge, de tal forma que ele nem pisa no chão, o cara está andando nas nuvens, E aí ele pode viver até sem olhos, não precisa nem mais fazer acordo com os olhos, mas seja sensual só para o seu marido, minha irmã. Jesus, meu corpo, suas regras, amém? Eu já ia esquecendo, fuja da pornografia também.
Fuja dos 50 tons do capeta. Na nossa gíria, em alguns sertões aqui do Brasil, o apelido do Satanás é o cinzento. Não é à toa, os 50 tons do cinzento. Nunca ouviu falar? Catiço, cinzento, corudo. Aí tem chifrudo, esses são mais conhecidos. Mas se você não consegue fugir da pornografia, e hoje ela é tão cruel, que a gente tem visto crianças de 5, 6 anos tendo acesso a essa imundície por causa dessas ferramentas tecnológicas que os pais dão para elas. Então, se você não consegue fugir da pornografia, então livre-se daquilo que te dá acesso à pornografia. Livre-se do seu smartphone. Compra, não estou recebendo nada da Nokia não, mas compra aquele Nokia 5531, aquele que você joga no ônibus, ele não quebra, ainda volta na ligação. É excelente esse celular, não estou nem fazendo, não estou recebendo merchandising nenhum, mas não é smartphone, meu irmão. Não vai aparecer nada ali além do número de telefone ali naquela telinha. Então fuja, joga fora esse iPhone, não sei, iPin, joga tudo fora. Joga aquele tablet de 18 mil reais, joga fora. Aquilo está virando porta para Satanás entrar na tua vida, para você ir para o inferno. Joga fora. É melhor você se livrar dessas ferramentas tecnológicas do que você ficar sem comunhão com Deus. E aí, quando a sua fé estiver fortalecida, estabelecida, você vai nas Casas Bahia, faz outra prestação lá e, enfim, fiz propaganda de outra empresa também. Deus abençoe essas empresas. Meu irmão, cancela aquele canal de TV que você sabe que vai passar um programa que Jesus não vai assistir com você. Na hora que começa aquele programa, Jesus sai da sala. Então cancela a TV, compra aquela antena que a gente bota bombril na pontinha da antena, é melhor TV para a gente que tem problema com pornografia, é aquela tela TV, com aquele chifrinho, 2 bombrilzinhos ali, pronto, olha o programa bom. Não atrapalha a comunhão com Deus. Quanto mais próximo a gente estiver de Deus, mais distante a gente vai estar do pecado. É simples. Gálatas 5, versículo 16. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Vivamos guiados pelo Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Quem está cheio do Espírito Santo não pratica imoralidade sexual. Anote isso. Terceira aplicação prática. Ore pelo pastor para ele acabar rápido a pregação. Não é isso não. Glorifica a Deus com o corpo de vocês. Está aqui, versículo 20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Amém. Meus irmãos, igreja querida, Jesus nos amou, se compadeceu da nossa miséria, se esvaziou, assumiu forma de servo, assumiu o nosso lugar na cruz, recebeu a punição santa e justa da parte de Deus, que era para cair sobre a minha vida, sobre a sua vida, para a gente tratar a graça de uma forma leviana e barata. Isso é inconcebível. Paulo fala aqui, vocês foram comprados por alto preço. Você já foi traído? Você já sofreu abandono, injúria, difamação? Você já pagou pelo preço de uma outra pessoa? Isso foi agradável? Como que a gente vai tratar aquele que percorreu o caminho do Calvário no nosso lugar de uma forma leviana? O que tem? Não tem nada a ver. Como que a gente tem coragem de fazer isso com o Senhor? Como banalizar esse amor? Não estou falando de religião, de igreja presbiteriana, não. Estou falando do seu relacionamento com Jesus Cristo. Ninguém glorifica a Deus tendo uma vida libertina. Ninguém. A graça maravilhosa que nos levou a Cristo é a graça do perdão. Mas também é a graça do vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Em João capítulo 8, versículo 11, uma das passagens mais graciosas do Evangelho, Jesus falou isso para a mulher que foi flagrada em adultério. Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vá e abandone sua vida de pecado. Jesus a perdoou, Jesus não a condenou, mas ele deixou um imperativo impossível de passar desapercebido. Vá e abandone sua vida de pecado. Tem gente que quer seguir a Jesus, mas não quer abandonar a vida de pecado. Aí se torna esquizofrênico. Jesus nos deu uma ordem expressa.
Se você ainda não abandonou a sua vida de pecado, meu irmão, hoje é dia de você voltar para o caminho estreito, amém? Hoje é dia de reconciliação, de pedido de perdão, de pedido de socorro, de ajuda. Senhor, me santifica, me lava com teu sangue, me purifica. Eu estou cansado de viver dessa forma, e espero que esteja cansado mesmo, porque nós não fomos criados para viver isso. É por isso que nos dias de hoje a gente está cheio de consultório aí, psiquiátrico e psicológico, lotado. A vida encharcada de pecado enlouquece a gente. Nós não fomos criados para viver dessa forma. Olha a forma que a gente foi criado, anote, 1 Coríntios 10, 31. Assim quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Amém? Você está na dúvida, o que é para eu fazer, nesse momento, nessa situação, como que eu devo agir? Aí Paulo passa o nível aqui, ó. Assim quer comais, bebais, quer façais qualquer coisa. E é bom que no grego a gente sabe que a palavra qualquer significa qualquer coisa. Nem sei se significa isso, mas agora significa. Qualquer coisa. Fazer tudo para a glória do Senhor. Glorifique o Senhor com o corpo físico de vocês. Ou a gente se arrepende e se endireita, e essa igreja aqui, plantada pelo Senhor, está justamente aqui para nos ajudar nessa missão de se endireitar, ou então a gente pede para sair. Pede para sair. Se você julga que isso que está sendo pregado é radical demais para você, é papo de pastor fundamentalista, medieval, troglodita, monstro, desumano, por favor, não fica mais nessa igreja. Se você se arrepender e quiser se endireitar, a gente está aqui para isso. Eu também estou me endireitando. Amém? Mas se não te constrange pecar, se você consegue dormir noite após noite, sem ter crise, vivendo deliberadamente em pecado, fazendo aquilo que o Espírito Santo já falou para você que é errado, você continua na boa, tranquilo e favorável, meu irmão, não frequente mais a igreja oceânica. Você está se enganando e provavelmente já está perturbando alguém aqui da igreja. Jesus falou, quem comigo não ajunta, espalha. Então, por favor, não se engane, não perca seu tempo aqui. O nosso Deus é o Deus da graça, do favor não merecido, é o Deus do perdão para o pecador arrependido. E Ele também é um Deus zeloso, e Ele incumbiu os pastores dessa igreja, o conselho dessa igreja, a zelar pela sua igreja, pelo seu rebanho. Vocês são igreja do Senhor. Só que é responsabilidade nossa também, Deus nos ordenou, nos comissionou para isso, para enxotar do nosso meio quem é lobo e quem é bode, que quer viver no caminho largo. E o pastor ternurinha aqui não vai ficar sossegado enquanto não vê o lobo ou convertido ou enxotado. Amém. Amém. Estou dentro. Meus irmãos, se você já vive isso na sua prática, glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho certeza que tem irmãos aqui que lutam, estão nesse caminho estreito, vivem isso com custo, mas com zelo pelo amor com o Senhor. Amém. Continue. Se você está aqui pela primeira vez, não tinha a menor noção do que é o Evangelho de Cristo, a Bíblia é absolutamente clara, você já sabe como viver com Deus da vida. E você que está aqui lutando para viver essa vida santa, meu irmão, peça ajuda ao Senhor hoje. A intenção de Paulo não foi produzir um sermão moralista, é duro, absolutamente duro, mas não é um sermão moralista. Paulo está apontando a gente para o caminho da santidade. Está livrando a gente do auto-engano, da mentira de acreditar que é possível viver com Cristo no caminho largo. Paulo nos aponta para o entendimento correto da graça de Deus. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Amém. Senhor Jesus, venha nos santificar, Senhor. Que a Tua palavra continue limpando a sua noiva, purificando a sua noiva, Senhor. Nos santifique, Senhor, encha-nos com o Teu Espírito Santo, Senhor, cura-nos, cura as nossas doenças da alma e do corpo, Senhor, cura a nossa doença dos nossas emoções, Pai, por favor, purifica-nos com o Teu Espírito, que o Teu fogo, Senhor, consuma tudo aquilo que não tem parte com o Senhor, e que o Senhor fortaleça a nossa fé, ajuda-nos
a vivermos pelo caminho estreito, Senhor. Ajuda-nos a valorizarmos a graça que recebemos do Senhor, sem flertar com o pecado, Pai. Por favor, conserta a vida da gente, conserta a Tua igreja, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal. Que na próxima semana, quando estivermos no retiro, Senhor, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos santifique, que Teu Espírito Santo encha a Sua igreja, Senhor, e nos leve de fato a vivermos em novidade de vida, Pai, apaixonados pelo Senhor, pela Tua palavra e pelo zelo, Deus, no nosso relacionamento com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, amém.